Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar, sim, estou com vontade de falar sobre isso, está o canal meu, vou falar o que eu quiser. Queria falar um pouco sobre religião. Religiões de uma forma geral. Queria dizer primeiro, assim, para começar, que eu adoro religião, que eu sou uma pessoa religiosa, que eu gosto de estudar religião, eu não gosto apenas de ter essa sensação de religar e de estar ligado com o transcendente, né, com o além, com uma dimensão para além do mundo, para além da nossa realidade material, né? Mas não só isso, mas eu gosto de estudar a religião, gosto de ler sobre a religião, eu gosto de conhecer as ideias, os mitos, né? A construção, muitas vezes ideológica, mas histórica, das religiões. E isso não faz de mim alguém que abre mão da sua racionalidade, abre mão da sua capacidade de refletir, abre mão da sua capacidade crítica de olhar para a realidade, de olhar para a própria religião enquanto uma construção humana, porque toda religião é uma construção humana. Não me impede nada disso. A fé, ela é um dom, ela é uma capacidade, ela é algo muito individual, muito pessoal, muito íntimo. Mas a gente tem que reconhecer também que ela pode ser muitas vezes utilizada por aqueles que dominam, né, pelos poderosos da fé, muitas vezes pode ser utilizada para direcionar as pessoas para intenções, para direcionar as pessoas para determinadas posições políticas, ideológicas, sociais, de acordo com a vontade daqueles que dirigem a fé. E aí isso se torna um problema. Né? Nós temos milhões de exemplos durante a história de religiões que perseguiram, que se serviram de fundamento teórico para todo tipo de exclusão, todo tipo de perseguição, todo tipo de maldade, de tortura e etc., de morte. As religiões, elas podem servir para isso também. E por que eu estou falando isso? Eu estava lendo hoje, tudo tem a ver com essa coisa de estar lendo alguma coisa. Eu estava lendo hoje, pela milésima vez, um livrinho que meu pai me deu há muitos anos atrás, que é do filósofo grego Epicuro, que fala sobre a felicidade, Cartas sobre a Felicidade. E aí o Epicuro, ele vai dizendo em determinado momento, vou ler um trechinho pequeno, que é muito bonito. Diz o seguinte: ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam convivência com os seus semelhantes e consideram estranho e mal tudo diferente deles. Isso, cara, você vê que isso já na época lá do nosso amigo Epicuro, que conviveu com Aristóteles, Platão, estamos falando ali já do período de decadência, né, da Grécia, fim da democracia grega, mas já sob domínio macedônico, mas ele está falando de uma coisa que é muito atual, né? Ou seja, a apropriação da fé por aqueles que dizem que determinada coisa é verdadeira ou falsa de acordo com a sua conveniência, de acordo com os seus valores, e que excluem todos aqueles outros que veem de forma diferente ou que pensam de forma diferente daqueles que eventualmente seguem aquela religião ou têm aquela percepção do que deve ser o sagrado. E isso é muito presente, gente, na nossa sociedade hoje, né? No mundo inteiro.
Isso não é novidade para a humanidade, né? Nós já tivemos as cruzadas, já tivemos a Inquisição, nós já tivemos gente, né, perseguição dos judeus, holocausto, perseguição de muçulmano, perseguição. Todo mundo já foi perseguido por alguma religião, em especial o cristianismo, que eu tenho grande respeito e tive uma formação católica, fiz batismo, primeira comunhão, crisma, etc., né? Mas, de fato, o cristianismo é uma religião que historicamente tem perseguido todas as outras demais. Você fala, outras religiões também fazem isso. Errado. Todas elas que executam determinadas ações, que são ações discriminatórias a partir da sua própria fé, visando a exclusão de determinadas pessoas, isso não pode ser bacana. Né? Eu acho que a nossa conexão com o divino, eu acho que a nossa conexão com essa dimensão transcendental, essa nossa conexão com o todo, ela é muito bonita, muito pessoal, muito subjetiva, e ela não é de forma alguma um pressuposto moral. Eu acho que não é porque eu sou judeu, ou sou candomblessista, ou sou católico, ou sou batista, ou sou da Congregação Cristã do Brasil, que aquelas pessoas que não têm a minha fé, que não praticam a minha fé, são pessoas más, menos humanas, menos dignas, menos verdadeiras, que têm menos, que vão para algum lugar, vão para o inferno ou para algum lugar ruim, que na verdade eu acredito, se elas têm outra fé, elas nem acreditam em inferno, nem nada disso, né? Ou que essas pessoas devem ser preteridas em espaços de poder, ou que essas pessoas não devem ser ouvidas, ou que a demanda dessas pessoas não é legítima, né? Ou que a maneira com que elas lidam afetivamente com a fé delas é menos digna, é menos importante, é menos relevante. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que atenta não só contra as liberdades individuais expressas aí na Constituição, mas contra a própria noção de humanidade, né? De liberdade, no sentido de que o ser ele deve se constituir a partir de tudo aquilo que ele, como indivíduo, agrega para si, seja a partir da sua família, seja a partir da sua formação, mas que faz com que ele seja único. Né? Eu não posso, de modo algum, eu não consigo visualizar isso, interditar uma pessoa, ou dizer que determinada pessoa tem menos valor, ou é menos humana, ou que deve ser menos escutada, ou que aquilo que ela diz, ou as proposições que ela diz a respeito de muitas outras coisas que não tem nada a ver com religião, por exemplo, política pública, por exemplo, uma visão sobre como deve ser a sociedade, ou uma visão sobre, enfim, às vezes sobre coisas que realmente passam ao largo da religião, elas são interditadas porque aquela pessoa não acredita no que eu acredito, porque aquela pessoa não comunga dos mesmos valores religiosos que eu comungo, então essa pessoa deve estar... A opinião dela é menos importante, porque é a opinião de um pecador, ou de um ímpio, ou de um profano, ou enfim, de alguém que não congrega ou não segue a minha religião. Então isso daí é uma coisa muito ruim, é uma coisa que a gente deve tirar do nosso horizonte. Eu percebo isso bastante, e às vezes em pessoas muito jovens, o que é muito triste, de ver que acreditar que uma pessoa que tem uma visão de mundo distinta da minha, ela não merece ser escutada. Isso é muito ruim. A religião é um troço maravilhoso, né? Eu posso passar várias fontes aqui, Mircea Eliade, História dos Mitos e das Ideias Religiosas, é muito bom, né? Enfim, você tem vários livros sobre religião, sobre fé, e os próprios livros sagrados, né? A Torá, a Mishnah, a Bíblia, né? Enfim, o Mahabharata, as doutrinas budistas, os livros, as compilações de titãs da cultura iorubá, da mitologia dos orixás, todas as religiões, né? Quando você estuda elas historicamente, ou mesmo quando você as vivencia,
é muito bonito, cara. É um grau de sofisticação, de criatividade, é uma maneira de você ordenar a realidade, é uma maneira de você explicar como o universo, como as coisas surgiram, né, a partir de um modo muito assim criativo e ao mesmo tempo intuitivo e conectado com uma coisa muito geral, porque é muito engraçado. Um dia eu posso fazer esse exercício aqui e mostrar para vocês. Se vocês pegam lá a teogonia, se vocês pegam determinados mitos africanos e urubás, se você pega determinadas leituras do Gênesis e de outros livros do Antigo Testamento, e você vai colocando uma ao lado da outra, é incrível a quantidade de semelhanças que você encontra nesses mitos. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito bacana. Eu acho que você tem uma fé, que você tem uma religiosidade, coisas distintas, né? Você ter uma religião, a religião passa por uma institucionalização, né? Ou você tem uma fé não institucional, mas que você, né, tem esse contato com o divino, esse contato com o todo. Eu acho bacana, eu acho bonito, eu acho válido, eu acho importante, porque de alguma forma passa para as pessoas essa dimensão que somos todos um, que somos todos irmãos, que somos todos parte de uma única coisa, que nós temos que preservar, que nós temos que cuidar, que nós temos que valorizar, que é o mundo, que é a vida, que é a natureza e que é a existência. Então isso é muito positivo. Agora, os desdobramentos disso, quando se infecta, digamos assim, quando isso passa a ser utilizado pelos donos da fé como uma forma de manipulação política, ideológica, e mais do que, seja para o lado que for, mas mais do que isso, uma forma de utilizar, né, da fé para você segregar determinados grupos, determinadas formas de ver, de pensar e de agir e de se comportar no mundo, né, cerceando a liberdade dessas pessoas, né, obviamente muitas vezes através desse discurso que vê no outro alguém que não tem menos humanidade, tem menos valor porque não tem a mesma fé, e isso é absolutamente terrível, e isso é segregador, isso diminui a nossa humanidade, isso faz com que essa percepção de que somos todos um, somos todos irmãos, estamos no mesmo planeta, né, isso faz com que essa percepção seja, enfim, cada vez menos efetiva, né? Porque eu sou irmão apenas daquele que crê no mesmo Deus que eu. O outro pode morrer. Um muçulmano, mate um muçulmano. O muçulmano não é humano, o negro não é humano, o índio não é humano, o judeu não é humano. Quer dizer, todos aqueles que não acreditam na coisa que eu acredito, eles estão interditados. Então isso é muito ruim, né? E aí eu lembro do Epicuro, né, falando isso, né? Ele diz, olha, e ele é um cara que acredita nos deuses e tudo, né? Ele diz logo, os deuses de fato existem, é evidente o conhecimento que temos dele e tal. Mas ele diz, irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam convivência com os seus semelhantes e consideram estranho e mal tudo que seja diferente deles. Então é com isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Aquele que crê num outro, que tem, né, uma outra religiosidade, poxa, eu acredito que Deus, ele é maravilhoso e ele é muito mais misericordioso do que, né, aquele Deus do mal ali que é o punitivista, não é verdade? E ele tem muitas formas de se manifestar. Eu creio que ele se manifesta a cada povo, a cada nação, a cada grupo, da forma como ele pode o conceber, né? Na casa do Pai tem muitas moradas, não é isso que diz aí? Acho que o Novo Testamento. Então, a gente tem que respeitar as muitas e diversas formas de se relacionar com o divino, de se relacionar com o sagrado, de se relacionar com esse espaço transcendental que está para além do corpo, que está para além da matéria, que está para além desse mundo que nós conhecemos aqui. Então, eu acho que é bacana ter esse respeito pelas diversas formas de manifestação e de representação do divino. Era isso que eu queria dizer aqui hoje. Bom dia para vocês
E vamos lá, a vida que segue. Todo mundo em casa, viu, gente? Vamos evitar sair, por favor. Vamos ter um pouco de empatia aí com pessoas do grupo de risco como eu. Você pode ser assintomático, viu? Não esqueça disso. Beijos.